Reforma da Sagrada Liturgia. Razão e sentido da reforma. A Santa Mãe Igreja, para permitir ao povo cristão um acesso mais seguro à abundância de graça que a liturgia contém, deseja fazer uma acurada reforma geral da mesma liturgia. Na verdade, a liturgia compõe-se de uma parte imutável, porque de instituição divina, e de partes suscetíveis de modificação, as quais podem e devem variar no decorrer do tempo, se porventura se tiverem introduzido nelas elementos que não correspondam tão bem à natureza íntima da liturgia ou se tenham tornado menos apropriados. Nesta reforma, proceda-se quanto aos textos e ritos, de tal modo que eles exprimam com mais clareza as coisas santas que significam, e quanto possível, o povo cristão possa mais facilmente aprender-lhes o sentido e participar neles por meio de uma celebração plena, ativa e comunitária. Para tal fim, o Sagrado Concílio estabeleceu estas normas gerais. Normas gerais. A autoridade competente. 1. Regular a Sagrada Liturgia compete unicamente à autoridade da Igreja, a qual reside na Sé Apostólica e segundo as normas do direito no bispo. 2. Em virtude do poder concedido pelo direito, pertence também às competentes assembleias episcopais territoriais de vários gêneros, legitimamente constituídas regular, dentro dos limites estabelecidos à liturgia. E 3. Por isso, ninguém mais, mesmo que seja sacerdote, ouse, por sua iniciativa, acrescentar, suprimir ou mudar seja o que for em matéria litúrgica. Trabalho prudente. Para conservar a sã tradição e abrir ao mesmo tempo o caminho a um progresso legítimo, faça-se uma acurada investigação teológica, histórica e pastoral acerca de cada uma das partes da liturgia que devem ser revistas. Tenham-se ainda em consideração as leis gerais da estrutura e do espírito da liturgia, a experiência adquirida nas recentes reformas litúrgicas e nos indultos aqui e além concedidos. Finalmente, não se introduzam inovações, a não ser que uma utilidade autêntica e certa da Igreja o exija, e com a preocupação de que as novas formas como que surjam a partir das já existentes. Evitem-se também, na medida do possível, diferenças notáveis de ritos entre regiões confinantes. O lugar da Sagrada Escritura. É enorme a importância da Sagrada Escritura na celebração da liturgia, porque é ela que se vão buscar as leituras que se explicam na homilia e os salmos para cantar. Com seu espírito e da sua inspiração nasceram as preces, as orações e os hinos litúrgicos. Dela tiram a sua capacidade de significação as ações e os sinais. Para promover a reforma, o progresso e a adaptação da Sagrada Liturgia, é necessário, por conseguinte, desenvolver aquele amor suave e vivo da Sagrada Escritura de que dá testemunho a venerável tradição dos ritos, tanto orientais como ocidentais. A revisão dos livros. Faça-se o mais depressa possível a revisão dos livros litúrgicos, utilizando o trabalho de pessoas competentes e consultando bispos de diversos países do mundo. Normas que derivam da natureza hierárquica e comunitária da liturgia. A liturgia, ação da Igreja comunitária. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é sacramento de unidade, isto é, povo santo reunido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, tais ações pertencem a todo o corpo da Igreja, manifestam-no, atingindo, porém, cada um dos membros de modo diverso, segundo a variedade de estados, funções e participação atual. Sempre que os ritos comportam, segundo a natureza particular de cada um, uma celebração comunitária, caracterizada pela presença e ativa participação dos fiéis,
inculque-se que esta deve preferir-se, na medida do possível, à celebração individual e como que privada. Isto é válido, sobretudo, para a celebração da missa e para a administração dos sacramentos, ressalvando-se sempre a natureza pública e social de toda a missa. Nas celebrações litúrgicas, limite-se cada um, ministro ou simples fiel, exercendo o seu ofício, a fazer tudo e só o que é de sua competência, segundo a natureza do rito e as leis litúrgicas. Sempre que os ritos comportam, segundo a natureza particular de cada um, uma celebração comunitária caracterizada pela presença e ativa participação dos fiéis, inculque-se que esta deve preferir-se, na medida do possível, à celebração individual e como que privada. Isto é válido, sobretudo, para a celebração da missa e para a administração dos sacramentos, ressalvando-se sempre a natureza pública e social de toda a missa. Nas celebrações litúrgicas, limite-se cada um, ministro ou simples fiel, exercendo o seu ofício, a fazer tudo e só o que é de sua competência, segundo a natureza do rito e as leis litúrgicas. Os ministros inferiores. Os que servem ao altar, os leitores, comentadores e elementos do grupo coral desempenham também um autêntico ministério litúrgico. Exerçam, pois, o seu munus com piedade autêntica e do modo que convém a tão grande ministério e que o povo de Deus tem o direito de exigir. É, pois, necessário imbuí-los de espírito litúrgico, cada um a seu modo, e formá-los para executarem perfeita e ordenadamente a parte que lhes compete. A participação do povo. Para fomentar a participação ativa, promovam-se as aclamações dos fiéis, as respostas, a salmodia, as antífonas, os cânticos, bem como as ações, gestos e atitudes corporais. Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado. Na revisão dos livros litúrgicos, procure-se que as rúbricas tenham em conta a parte que compete aos fiéis. A não acepção das pessoas. Na liturgia, a excepção da distinção que deriva da função litúrgica e da sagrada ordem e das honras devidas às autoridades civis, segundo as leis litúrgicas, não deve fazer-se qualquer acepção de pessoas ou classes sociais, quer nas cerimônias, quer nas solenidades externas. O valor didático da liturgia. Embora a Sagrada Liturgia seja principalmente culto da majestade divina, é também abundante fonte de instrução para o povo fiel. Efetivamente, na liturgia, Deus fala ao seu povo, e Cristo continua a anunciar o Evangelho. Por seu lado, o povo responde a Deus com o canto e a oração. Mas as orações dirigidas a Deus pelo sacerdote que preside, em representação de Cristo, a Assembleia, são ditas em nome de todo o povo santo e de todos os que estão presentes. Os próprios sinais visíveis que a Sagrada Liturgia utiliza para simbolizar as realidades invisíveis foram escolhidos por Cristo ou pela Igreja. Por isso, não é só quando se faz a leitura do que foi escrito para nossa instrução, Romanos 15, 4, mas também quando a Igreja reza, canta ou age, que a fé dos presentes é alimentada e os espíritos se elevam a Deus, para se lhe submeterem de modo racional e receberem com mais abundância a sua graça. Por isso, na reforma da liturgia, observem-se as seguintes normas gerais. Aplicação aos diversos ritos. Brilhem os ritos pela sua nobre simplicidade, sejam claros na brevidade e evitem repetições inúteis. Devem adaptar-se à capacidade de compreensão dos fiéis e não precisar, em geral, de muitas explicações. A conexão entre a palavra e o rito. Para se poder ver claramente que na liturgia o rito e a palavra estão intimamente unidos,
seja mais abundante, variada e bem adaptada à leitura da Sagrada Escritura nas celebrações litúrgicas. Indiquem as rúbricas o momento mais apto para a pregação, que é a parte da ação litúrgica quando o rito a comporta. O ministério da palavra deve ser exercido com muita fidelidade e no modo devido. A pregação deve ir beber a Sagrada Escritura e a liturgia, e ser como que o anúncio das maravilhas de Deus na história da salvação, ou seja, no mistério de Cristo, o qual está sempre presente e operante em nós, sobretudo nas celebrações litúrgicas. Procure-se também inculcar por todos os modos uma catequese mais diretamente litúrgica e prevejam-se nos próprios ritos, quando necessário, breves admonições, feitas só nos momentos mais oportunos, pelo sacerdote ou outro ministro competente, com as palavras prescritas ou semelhantes. Promova-se a celebração da Palavra de Deus nas vigílias das festas mais solenes, em alguns dias feriais do Advento e da Quaresma e nos domingos e dias de festa, especialmente onde não houver sacerdote. Neste caso, será um diácono ou outra pessoa delegada pelo bispo a dirigir a celebração. A língua litúrgica. Traduções. Deve-se conservar-se o uso do latim nos ritos latinos, salvo o direito particular. Dado, porém, que não raramente o uso da língua vulgar pode revestir-se de grande utilidade para o povo, quer na administração dos sacramentos, quer em outras partes da liturgia, poderá conceder-se à língua vernácula lugar mais amplo, especialmente nas leituras e admonições, em algumas orações e cantos, segundo as normas estabelecidas para cada caso nos capítulos seguintes. Observando estas normas, pertence à competente autoridade eclesiástica territorial a que se refere o artigo 22, parágrafo 2º, consultados, se for o caso, os bispos das regiões limítrofes da mesma língua, decidir acerca do uso e extensão da língua vernácula. Tais decisões deverão ser aprovadas ou confirmadas pela Sé Apostólica. A tradução do texto latino em língua vulgar para uso na liturgia deve ser aprovada pela autoridade eclesiástica territorial competente, acima mencionada. Normas para adaptação da liturgia à índole e tradições dos povos. A adaptação da Igreja. Não é desejo da Igreja impor, nem mesmo na liturgia, a não ser quando está em causa a fé e o bem de toda a comunidade, uma forma única e rígida, mas respeitar e procurar desenvolver as qualidades e dotes de espírito das várias raças e povos. A Igreja considera com benevolência tudo que nos seus costumes não está indissoluvelmente ligado a superstições e erros, e, quando é possível, mantém-no inalterável. Por vezes, chega a aceitá-lo na liturgia, se harmoniza com o verdadeiro e autêntico espírito litúrgico. Aplicação à liturgia. Mantendo-se substancialmente a unidade do rito romano, dê-se possibilidade às legítimas diversidades e adaptações aos vários grupos étnicos, regiões e povos, sobretudo nas missões, de se afirmarem até na revisão dos livros litúrgicos. Tenha-se isto oportunamente diante dos olhos ao estruturar os ritos e ao preparar as rúbricas. A autoridade competente. Será da atribuição da competente autoridade eclesiástica territorial, de que fala o artigo 22, parágrafo 2º, determinar as várias adaptações a fazer, especialmente no que se refere à administração dos sacramentos, aos sacramentais, às procissões, à língua litúrgica, à música sacra e às artes, dentro dos limites estabelecidos nas edições típicas dos livros litúrgicos e sempre segundo as normas fundamentais desta Constituição. Casos especiais. Mas como em alguns lugares e circunstâncias é urgente fazer uma adaptação mais profunda da liturgia, que é por isso mais difícil.
deve a competente autoridade eclesiástica territorial, a que se refere o artigo 22, parágrafo 2º, considerar uma prudência e atenção o que, neste aspecto, das tradições e gênio de cada povo, poderá oportunamente ser aceite na liturgia. Proponham-se à Sé Apostólica as adaptações julgadas úteis ou necessárias para serem introduzidas com seu consentimento. Para se fazer a adaptação com a devida cautela, a Sé Apostólica poderá dar, se for necessário, à mesma autoridade eclesiástica territorial a faculdade de permitir e dirigir as experiências prévias que forem precisas, em alguns grupos que sejam aptos para isso e por um tempo determinado. Como as leis litúrgicas criam, em geral, dificuldades especiais quanto à adaptação, sobretudo nas missões, haja para sua elaboração pessoas competentes na matéria de que se trata.